Vamos lá, mano. Beleza aí? Mano, o Cuca acabou de destacar na coletiva dele há pouco as dificuldades que o Santos teve, mas atribuindo ao Fábio aí a atuação que ele teve destacada, melhor em campo. É o caso de dar bicho dobrado hoje para o Fábio, e além dessa atuação do Fábio, o que mais você destacaria nessa vitória que era necessária, né? Se fazia necessária. É verdade. Achei que o Cruzeiro iniciou o jogo bem, controlando as ações, criando 2, 3 oportunidades pelos lados, boas oportunidades que mais uma vez, né, iam escapando. E se a gente não vira de novo, iríamos estar aqui lamentando a bola do Murilo no poste, bola de David cara a cara com o Vanderlei. Aliás, o Vanderlei também defendeu, né? Não é só Fábio que defende. É que geralmente a gente olha para o outro lado, né? O lado da gente a gente acha que é mérito. Então é mérito de todo mundo. Foi um jogo de boas oportunidades para os dois lados. Tivemos um pouco de sorte em determinados momentos. Sorte que faltou em outros jogos. Aquela bola que passou, aquela bola que o Gabriel entrou cara a cara com o Fábio e colocou, o Fábio pegou, depois voltou na cabeça dele, cabeçou na mão do Fábio. Mas se nós olharmos lá o jogo da Copa do Brasil que nós perdemos para o Santos, 2-1, nós também chutamos 2 bolas no poste, que poderia ter definido o jogo antes. É assim, futebol é assim, são 2 grandes equipes. A nossa tinha que ter um espírito de superação maior pela circunstância, pela formação da equipe. É setembro, né? E hoje estreamos um jogador. Tivemos que fazer. E fico feliz pela virada. É importante trazer esse sentimento positivo para dentro do Mineirão novamente. Estava faltando, agora já estamos 8 jogos invictos. E os gols saíram. Mano, a gente fala às vezes de o peso de um resultado positivo, né, próximo de uma decisão como é a de quarta-feira contra o Palmeiras. E você ganhando jogadores também importantes, o David já vai pegando uma sequência, participando mais, primeiro que ele termina os 90 minutos, o Sassá retornando, marcando o gol. O que traz para você isso, o peso que isso tem para esses jogos decisivos que o Cruzeiro vai enfrentar contra o Palmeiras e contra o Boca? Traz uma confiança maior, sem dúvida nenhuma, né? Porque senão trazemos uma vantagem de fora para dentro de casa e olhamos para os placares dos jogos anteriores e quase nunca fizemos gols e trabalhamos e não fizemos. Como vamos ganhar? Como vamos passar? Agora as coisas começam a se restabelecer. Temos condição de marcar novamente, né? A confiança ela se recupera e outros jogadores também vão fazer. Hoje tivemos boas oportunidades para fazer e fizemos 2. E acho que poderíamos também ter feito 3 ou 4. Não seria nada demais. Vamos melhorando. Eu acho que é uma hora boa. O torcedor ganha confiança também, juntamente com a equipe, para na quarta-feira podermos estar aí todos juntos para enfrentar o Palmeiras e tentar chegar na final da Copa do Brasil. E em relação ao Campeonato Brasileiro, voltar a vencer é importante. Empatávamos, olhava para a tabela, sétimo. Hoje vencemos, continuamos em sétimo. Mano, hoje você terminou o jogo ali com o Sassá, com o David, com o Raniel, 3 jogadores muito agudos. O Cruzeiro fez os 2 gols, como você já frisou. Como é que você vê isso aí para essa sequência? Quando que você acha que o Sassá já vai estar, você vai ter o Sassá disponível por mais de 45 minutos? E para quarta-feira eu queria que você desse um recado aí para a torcida do Cruzeiro, que está ansiosa para o jogo do Boca, porém antes tem esse jogo importantíssimo contra o Palmeiras. Sem dúvida. A hora do Boca vai chegar, né? É lá na frente. Primeiro nós temos que nos concentrar no Palmeiras. É realmente muito difícil chegar, né, 2 anos consecutivos na final da Copa do Brasil. E nós abrimos essa possibilidade, podemos sonhar com isso em função daquilo que construímos na competição até agora.
Mas nós sabemos que não vai ser fácil, né? Tá todo mundo vendo o Palmeiras jogar aí. O Palmeiras fez o resultado fora na Libertadores, a gente também está vendo. E vamos nos preparar bem. Acho que temos condição de passar, juntamente com o torcedor, que ele venha, que ele lote o Mineirão. Nós precisamos muito dele, que ele nos apoie o tempo inteiro, principalmente nos momentos de dificuldade, porque aí nós temos força para tentar superar esse grande adversário aí que teremos pela frente. Sassá já pode jogar um pouquinho mais do que 45. A ideia de hoje era ou iniciar com ele ou colocar no intervalo. Conversei com o jogador, eu gosto de ter essa conversa para ele se sentir confiante. E disse que eu podia optar por qualquer uma das duas escolhas. Então achei mais justo iniciar com o Raniel e depois colocar Sassá na segunda parte. Colocamos de maneira diferente do que fizemos em outras circunstâncias. Colocamos 2 atacantes um pouco mais enfiados, trouxe Raniel um pouquinho para a direita para ter um meia de armação, que foi o que faltou no primeiro tempo. Era nítido, né? Pelo volume, pela troca de passes, que chegava num determinado momento, faltava. Sobs não é exatamente esse jogador da armação. Sobs é quase um segundo atacante. Então eu retirei Ederson, baixei Bruno, que estava com um pouco de dificuldade pela direita, porque toda vez que vai ter que jogar de costa vai ter dificuldade. Então é natural as coisas que passamos e encontramos a solução dessa maneira. Fizemos um gol cedo no retorno, aquilo que deu uma tranquilidade do placar e uma confiança de que poderíamos virar a qualquer momento. Eles tiveram chance, nós tivemos e hoje fomos mais felizes. Você falou do 7º lugar do time, de ainda estar nessa 7ª posição, e no 7º jogo do Cruzeiro no mês, o reflexo que isso pode ter nas próximas partidas, são 2 jogos contra o Palmeiras, com a entrada, você falou do David jogando os 90 minutos, e também para poder contar com o Arrascaeta. Está nos planos essa situação do Arrascaeta? Para a quarta, vamos esperar ainda até amanhã. Amanhã teremos uma avaliação da situação de todos eles. Terça-feira é o dia das escolhas finais. Né? Vamos ver com quem podemos estar. O importante é que quem estiver vai ter que estar 100%, porque são jogos de muita disputa, de muita força física, e não tem como você entrar meio-meio, porque você não consegue nem render, atrapalha seus companheiros, se cria uma expectativa quando você entra, geralmente grande, sobre o seu desempenho, são grandes jogadores, são jogadores importantes para a equipe. Então não pode entrar e não conseguir corresponder a essa briga que vai ser esse jogo, uma briga no bom sentido falando. Mano, esse aí, resultado mostra que o Cruzeiro não abre mão ali de brigar por uma vaga na Libertadores via Brasileirão também. É mais ou menos isso, com a importância de ficar próximo dessa vaga, buscar essa vaga se alguma coisa não der certo assim nas competições de mata-mata. A gente sabe como é mata-mata, né? Da mesma maneira que você ganha, às vezes você não ganha. São jogos grandes, jogos decisivos, detalhes para lá, detalhes para cá, aponta às vezes um campeão, ou aponta um finalista, como é o caso que vamos jogar aí na quarta-feira. Então é lógico que não podemos abrir mão, nunca abrimos mão, né? E acho que estamos no lugar em que a nossa campanha nos colocou. Né? Não produzimos mais para estar melhor. E em circunstâncias de algumas escolhas que tivemos, fomos obrigados a fazer, priorizando aqui, priorizando ali, mas também deixamos de fazer vitórias com todo mundo dentro do jogo, né? Porque são jogos mesmo difíceis, né? Você vê, às vezes você consegue fazer 1 ponto contra um adversário em 6 disputados. Hoje fizemos aqui, confirmamos 6 contra o Santos, que é um adversário dificílimo, que está brigando pelo mesmo lugar que estamos brigando nesse momento. Então vamos continuar pensando assim. Nossos 2 próximos adversários são o Palmeiras, né? Na quarta pela Copa do Brasil e no domingo às 11 horas no Pacaembu pelo Campeonato Brasileiro. Então vamos seguir aí firme. Temos capacidade, os jogadores que entraram mostraram isso. E eu confio muito e acredito neles, exatamente por isso que eles vêm mostrando. Agora, até dentro dessa última resposta, quando começou o Brasileiro, se apontaram Cruzeiro e Palmeiras como os grandes elencos
que eu perdi muitos jogadores também, é do brasileiro. Você teve que optar por um time alternativo, reserva, em função das competições de Copas. Esse time que hoje venceu, a gente viu nos jogadores assim um alívio por ter vencido um jogo importante. Se esse elenco do Cruzeiro e mais esse time alternativo te agradou, tem te agradado até agora, ou você poderia jogar mais? Que está você coloca esse time alternativo colocado que hoje venceu? O time começou a ganhar mais confiança, começou a ganhar mais ritmo de competição, porque é muito duro quando você muda uma equipe inteira, ela perde na metade do segundo tempo muito de rendimento, porque todos caem muito, exatamente porque não estão ainda habituados a jogar em sequência 90 minutos. O fato que nos obrigou a fazer isso, ao mesmo tempo que cria uma pressão maior, dá uma capacidade de aumento de rendimento desses jogadores. Então, é por isso que estamos fazendo, e estamos fazendo bem. Acho que fizemos um bom clássico, fizemos jogos anteriores contra o Internacional em Porto Alegre, se não me engano, tomamos um sufoco, mas já utilizamos essa equipe, agora estamos utilizando com uma frequência maior, né? E os jogadores estão dando a resposta que a gente espera deles. Essa questão de avaliação antes do campeonato é muito subjetivo. É muito subjetivo. Eu tenho certeza absoluta que ninguém apontaria o Internacional como um dos prováveis líderes da competição, e isso se construiu durante a competição, né? Outras equipes, certamente, e acredito que a do Santos estaria sendo apontada também por estar mais na frente, mas devido a um início muito ruim, você tem as dificuldades da competição, pois você tem que fazer uma pontuação muito alta, né? Hoje quebramos uma invencibilidade do Santos de muitos jogos. O último gol que o Santos havia sofrido foi o gol da Copa do Brasil aqui que fizemos aqui, 2-1 que perdemos. Então, isso valoriza a vitória que construímos. Não é fácil bater uma equipe assim. E eu disse isso aos jogadores lá. E é claro que saímos mais confiantes, é claro que saímos mais aliviados no sentido de voltar a vencer dentro de casa, dentro do Campeonato Brasileiro. Não tenha dúvida, né? Então, levamos para quarta-feira fatores extremamente positivos e estamos contentes por isso. Mano, para quarta-feira, você não terá o lateral direito Edilson. E tem o retorno do Lucas Romero, que não atuou hoje. Com a definição do Arrascaeta, seria falar até demais que poderia utilizar o Ezequiel como lateral direito e o Cruzeiro ir com 3 volantes, com o Lucas Romero fazendo essa função, que provavelmente seria do Arrascaeta? Não a função dele, mas um pouco mais recuado e o meio-campo reforçado com 3 volantes. Aí vocês me matariam no dia seguinte, né? Nem eu seria capaz de jogar tão fechado assim, eu acho. Acho que vamos manter uma ideia de equipe. Vou escolher entre Ezequiel e Lucas Romero para fazer a lateral direita. Temos um histórico na competição, temos um histórico na temporada. Escolhi mais vezes Romero para fazer essa função, né? Mas Ezequiel também está entre os jogadores que estão crescendo aí depois de um tempo de inatividade. Mas se escolher Romero para jogar no meio-campo, certamente não vai ser na função de Arrascaeta. Mano, 2 questões. Primeiro, uma curiosidade. No segundo tempo, o Sidney ficou boa parte da segunda etapa comandando, orientando os jogadores na beira do campo, e você deu uma corrida para o vestiário. O que aconteceu naquela situação? E uma outra, se o Thiago Neves está confirmado para quarta-feira. O salário do Sidney é altíssimo. Tem que trabalhar, né, filho? Eu fiquei ali atrás sentado para me manter um pouco mais calmo. Eu acho que 5 metros para trás no futebol faz muita diferença. Você, às vezes, retoma um pouco as ideias, enxerga um pouco melhor. Também não fica com aquele negócio de ficar reclamando demais. E, às vezes, você reclama demais e perde um pouco desse equilíbrio necessário para você enxergar coisas importantes num jogo como esse. Fui ao banheiro mesmo. Estou tomando muita água para passar a atenção. Aí não teve jeito. Mano, eu queria te pedir... Thiago, vamos decidir também na terça-feira. Vale para Thiago mesmo que vale para todo mundo. Mano, eu queria só pedir uma avaliação sua do garoto Ederson, que saiu no intervalo.
Foi bem na função que foi dada a ele, era natural que tivesse um pouco de dificuldade, ainda não tínhamos parâmetro, né? Eu sempre falo que o parâmetro você passa a ter no jogo oficial valendo. É um jogador de força física, um jogador de muito combate. Mas em função da continuidade e das 2 alterações que fiz no intervalo, que é raro, pelo menos comigo, então escolhi Bruno para ser mantido, porque como ele não jogava um jogo oficial, nunca havia jogado um jogo oficial, era bem provável que não conseguisse terminar os 90 minutos. Me refiro a Ederson. Então era natural que deixasse Bruno, que já está com muito mais ritmo, para não correr o risco de perder uma outra alteração, como perdemos com o Murilo, por exemplo, que não estava previsto para fazer. Mano, você começou o jogo hoje com 3 jogadores daquela equipe que vem atuando com mais frequência, depois colocou mais 2 e ainda assim venceu uma equipe que, como você destacou mesmo, que é o Santos, que vinha numa sequência muito boa. Por outro lado, o Palmeiras também poupou jogadores e lá no Recife conseguiu uma vitória importante contra o Sport e chegou à 2ª posição. O que esperar dessa partida de quarta-feira, tendo em vista que as 2 equipes venceram poupando titulares já pensando nesse duelo? Eu acredito que teremos aí um grande jogo na quarta-feira. Um jogo mais disputado fisicamente, um jogo mais forte, né? São 2 treinadores com característica de posicionamento e de disputa forte. Não vão mudar isso num jogo como esse, um jogo decisivo, né? Vamos preparar bem para que tenhamos capacidade também de enfrentar o Palmeiras com essa mesma força de disputa, para fazer valer a qualidade técnica dos jogadores quando eles tiverem as oportunidades de criação de jogada para definir o jogo. É sempre muito necessário competir muito para depois você fazer valer essa diferença técnica que cada um tem e que é mérito dos jogadores lá dentro do campo. Ainda bem que você esclareceu a situação aí da hora do pipi, porque muita gente pensou que você tinha sido expulso, né? Todo mundo procurando o Mano. Com relação ao Murilo... Contar um segredo aí pro pessoal aí, mas não pode ficar secando, tá? Esse ano eu não fui expulso. Deixa quieto, então. Deixa quieto. O Murilo... Tem outros aí que já foram, mas o famoso sou eu, né? Você sabe disso. Tá certo, Mano. O Murilo, em princípio, preocupa, te passaram alguma coisa, e o Dedé hoje, ausente até do banco, já era uma coisa já pré-estabelecida, né? Determinada pela comissão técnica, naturalmente, não deve preocupar para quarta-feira. Não. Dedé absolutamente tranquilo. Murilo teve uma batida com o ombro no chão, vamos avaliar, né? Provavelmente não é nada, mas às vezes fica um pouco de resquício de dor. Aí vamos considerar isso para quarta-feira, né? Não dá para um zagueiro entrar com dor no ombro. E usa muito, vai para a disputa, é necessário essa força. Então, é aquelas coisas que estava falando antes, né? Os assuntos que estava me referindo antes. Meia boca não dá para jogo decisivo. E isso vai valer para Murilo e vai valer para todos os jogadores. Obrigado. Então... Boa noite.